obrigado, Pai. Damos graças por este dia, Pai. Pois este dia foi o Senhor que fez para nos regozijarmos e alegrarmos nele, Pai. Obrigado, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor por nós. Por iniciar, Pai, esta semana na presença do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Por isso estamos aqui nesta manhã para te adorar, Pai. Aleluia. Oh, Pai, mas como o Senhor é bom, como o Senhor é amor, Pai, nós vamos receber mais. Aleluia, queremos te dar graça, porque o Senhor está vivo e o Senhor fala, Pai. Então, nesta manhã, nós esperamos ouvir o Senhor. Cada um, Pai, que está aqui, vai ouvir o Senhor, Pai. Que o Senhor, nesses últimos dias, fala pelo Filho, Pai. Nós te damos graças pela palavra do Senhor que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas, Pai. Por isso tua palavra nos recriou e é a tua palavra que nos sustenta, Pai. E nós te damos graças por isso. Por isso aqui estamos nesta manhã. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas também o Senhor nos ajudará ao romper da manhã. Aleluia, nós te damos graças. O Senhor é nosso ajudador. Por isso não temeremos o que nos possa fazer o homem, Pai. Aleluia. Nós ousamos dizer que o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso protetor, Pai. Aleluia, o Senhor é também aquele que nos restaura. O Senhor é aquele que vai prover de novo, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Nesta manhã. Ora calabrachere be calabarabacai. Rakantorobalabashe yema sorabacas. Rakadorabachere be calabacai. Aleluia. Mais uma vez, ao meu deitar. Aleluia. Meu deitar, Aleluia. meu Aleluia. levantar, tua bondade me acompanha. Obrigado, Ao Pai. meu deitar, meu Dou graça. levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu Aleluia. levantar, Aleluia. tua bondade Glória ao teu me nome, Jesus. acompanha. Ao meu deitar, Oh, aleluia. levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, Aleluia. levantar, tua bondade me acompanha. Eu Shaddai. Oh, aleluia. O Senhor é mais que Eu suficiente. Shaddai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Eu Shaddai. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Aleluia. Então hoje a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguiu até aqui. Aleluia. E nos seguirá ao longo deste dia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar um pouco, vamos ler antes de tudo. Nós estamos então meditando em uma palavra sobre uma prevenção. Nós estamos falando sobre como permanecer em Deus, amém? Aleluia.
A Bíblia diz, lá em Deuteronômio, eu citei na semana passada, mas 33, Deuteronômio 33, 27. Eu não vou ler esse texto agora, eu só vou citar, né? Não é o texto inicial meu, mas que oficial aqui do início. Mas diz assim, que o Deus eterno é a tua habitação. E por baixo estão os teus braços eternos. Então, Deus é a nossa habitação. Então, o que nós estamos falando é sobre não se afastar dessa habitação. Amém? Nós habitamos em Deus. Diga para o seu irmão, você habita em Deus. Aleluia. Ele é a nossa habitação. E o que ele mais deseja é que você que está longe entre nele, entre nessa habitação, e você que está dentro não saia. Porque o que ele mais quer é que você esteja com ele. Sabe que nós nos preocupamos muito, e não é ruim isso. Se for muito, não é bom, mas você se importar com isso, não é ruim. Nós nos preocupamos muito em trabalhar para Deus. É muito bom isso. Mas o que mais importa para Deus é que você permaneça com Ele. Deus não quer que o nosso trabalho ele seja um problema para nos manter nele, que atrapalhe nossa comunhão com Ele. Ele quer que o nosso trabalho seja um resultado da nossa comunhão com Ele. Amém? Glória a Deus. Então, nesta manhã, nós vamos continuar falando sobre o que nós iniciamos domingo. Então, diga para o seu irmão assim, não se afaste de Deus. Deus deseja que você nunca se afaste dele. Por isso, Ele está, para alguns, Ele está dando uma vacina, e para outros que já deram um passo de distanciamento, Ele está querendo trazer você de volta. Ele está querendo não evitar que você se afaste, e outros que estão longe, Ele quer que venha, que volta. Ele está dizendo, pode vir do jeito que você estiver, mas eu sei que quem vem do jeito que está, jamais vai continuar do jeito que está. Aleluia. Então nós começamos na semana passada lendo um texto que você não precisa abrir agora, em 1 Coríntios 10, 12, que diz, quem cuida, tem uma tradução que diz, quem cuida estar de pé, olhe, não caia. Ou quem pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Se você já pensa que está de pé, já toma cuidado. Porque eu disse que ninguém tropeça em uma grande rocha, todos tropeçam em pedras pequenas. Então tem que tomar cuidado. Porque aquilo que não parece uma coisa grosseira, um pecado grave, pode ser o motivo da queda, o motivo do distanciamento, do afastamento. Mas nesta manhã, Deus ele vai nos vacinar, nos prevenir, nos dar capacidade de não precisar jamais cair. Porque existe um lugar em Deus. Lá em 2 Pedro diz que existe um lugar em Deus que você nunca jamais tropeçará. Tem gente que fala, tem umas músicas antigas, uns louvores, né? Que fala sobre o crente é a si mesmo, ele cai, levanta e vive caindo e levantando. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E usa essas expressões para justificar as quedas. E acontece mesmo. E eu não posso julgar quem caiu. Estamos sujeitos mesmo. Mas podemos chegar em um lugar que nunca jamais tropeçaremos. E essa palavra é a que nos sustenta, é a que nos livra da queda. Jesus disse para orar assim,
não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, essa oração a gente deve fazer. Aleluia. Jesus ensinou. Então, nós vamos continuar. Antes de ir lá para Lucas capítulo 15, eu quero que você vá em Hebreus 3, verso 12. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hebreus 3, 12, diz assim. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós. Ele está falando que tem como isso nunca acontecer. Um coração mau, tem uma tradução que fala um coração perverso e incrédulo, que te afaste do Deus vivo. Ele está falando, tome cuidado para que não haja em qualquer de vós um coração mau e incrédulo que te afaste do Deus vivo. Então olhe para o seu irmão e diga, não se afaste de Deus. Aleluia. Porque estar com Ele é segurança para nós. Nós estamos seguros. O salmista disse que quando estamos com Ele, ele disse, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa de Deus. Aí ele fala que quando você está nesse lugar, ainda que um exército nos cerque, nós estaremos seguros ainda. Porque estamos habitando nele. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero que você vá lá para Lucas 15, vamos fechar aqui esse ciclo. E eu sei que essa palavra ela vai proteger você de se afastar de Deus. Essa palavra nessa semana e na outra que eu tenho meditado, tem me alimentado muito e tem alimentado a minha comunhão com Deus. Porque a gente tem que se alimentar dele. Jesus disse que a gente tem que comer da carne e do sangue dele. Nós temos que comer dele. Amém? Ele é o pão da vida que desceu do céu. Como nós temos ouvido aqui, que não falta pão, às vezes falta fome. Mas se você tem fome, existe pão suficiente para saciar você. Aleluia. Jesus é o pão da vida. Então nós vimos que no capítulo 15 de Lucas, verso 12, nós vimos que no 11 ele pede a herança ao filho pródigo. Nós falamos sobre o filho pródigo. A palavra pródigo não é desviado, entendeu? Porque é o que a igreja criou esse conceito. E o título, em algumas Bíblias, o título dessa parábola é a parábola do filho pródigo. Por que em algumas Bíblias? Porque o título é feito pelo tradutor da Bíblia. Nem sempre foi inspirado por Deus. Eu creio que Deus também pode inspirar isso. Mas a palavra pródigo significa uma pessoa que gasta muito, além da conta. Não é só que gasta, mas que desperdiça. Mas um esbanjador, uma pessoa que gasta irresponsavelmente. É a palavra pródigo. Amém? Então, nós vimos que ele pede a herança e no verso 12 ele pega a herança dele, pega tudo aquilo que o pai dividiu entre os dois filhos. 2 filhos significa
dois tipos de pessoas que abrange todo ser humano, né? E Jesus, que está contando a parábola, é um outro filho aqui nessa história. É o outro filho. Ele está mostrando como os filhos de Deus devem ser. Não deve ser como filho mais novo, nem como filho mais velho. Deve ser como ele. Amém? Aleluia. Mas aqui diz que ele ajuntou tudo que ele recebeu do pai e foi para uma terra distante. Nós estamos falando sobre isso. O processo, porque ele gastou tudo quando estava na terra distante. Então significa que enquanto ele estava indo, não era tão terrível assim a vida dele. Ele ainda estava, talvez, se sentindo bem, porque ele ainda tinha recursos, né? Talvez tem gente que ele se afasta de Deus, porque eu li um texto lá em Hebreus que fala para tomar cuidado para que não haja um coração mau e incrédulo que se afaste de Deus. Por quê? Porque a pessoa começa a se afastar de Deus no coração. A Bíblia diz que quando o povo saiu de Israel, eles atravessaram o mar, e aí alguns no coração voltaram para o Egito. Porque tudo começa no coração. Então, Deus ele está nos dando a palavra para podermos guardar o nosso coração. Porque se você não se afastar no coração, você não se afastará. Porque o seu coração está ligado com ele. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, é no coração que começa tudo. O coração que você precisa guardar. E aí você está próximo de Deus, está em comunhão com o Pai, preserva o seu coração. Porque quando você está andando com Deus e vem algo que quer contaminar o seu coração, você vai perceber, porque é nele que você percebe a condição do seu coração. E a Bíblia diz: sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o nosso coração tem que estar guardado, tem que estar protegido. Às vezes a gente fala sobre cair, mas a gente tem a impressão que cair é você estar assim de pé firme e de repente cai de uma vez. Na vida espiritual, você não cai de uma vez. Você muitas vezes está caindo e nem percebe. Mas se você se manter perto de Deus, quando houver qualquer situação que quer fazer você cair, você já vai perceber. Então, nós falamos então que no verso 12 diz que o filho pródigo, ele foi para uma terra distante, mas antes dele ir para uma terra distante, ele teve que caminhar até chegar lá. E nós estamos falando do caminho que ele fez para chegar naquela terra distante. Quando chega lá, aí tem coisas que não eram normais quando ele estava na casa do pai, mas quando ele chegou lá naquela terra, está tudo bem. Tem coisas que já está tudo bem. Por exemplo, né, aqui Jesus está falando de uma família, vamos dizer, Jesus está pensando em uma família judaica. E uma família judaica não admitia carne de porco, animal porco. Ele não admitia estar perto, nem mencionar o porco, esse animal. Mas quando ele estava na terra distante, ele virou pastor de porco. Pastor de porco significa aquele que pastoreia alguém e não liga para a sujeira que ele está vivendo. Mas para ele já estava tudo bem. Eu estou procurando emprego, vai apacentar porco, tudo bem. Um judeu que estava bem jamais faria isso. Então estamos falando sobre o processo de distanciamento do pai. E aí nós falamos no domingo sobre uma rua chamada Rua Falta de Perdão. E eu estava pensando porque, na verdade,
isso começou a vir ao meu coração, mas minha mente não conseguia entender a ligação que havia. Porque, às vezes, em algo no seu espírito, sua mente não captou ainda. A ligação que havia, a falta de perdão com aquela saída do filho pródigo. Mas havia uma possibilidade de algo que aconteceu ter gerado nele uma mágoa. E ele, além de querer viver independente do pai, querer viver sem regra, ainda podia ser, porque a impressão que dá é que não havia uma comunhão muito boa entre os irmãos ali. Inclusive, quando ele voltou, o irmão mais velho ficou até chateado, como se estivesse aliviado porque ele não voltava. Então, nós falamos sobre a falta de perdão. E qual é a contramão da falta de perdão? A contramão, o outro lado da rua, é perdoar. Quando você começa a sentir mágoa de uma pessoa, você pensa assim, eu vou me afastar. Aí você pensa, só que como eu sou crente, eu vou me afastar, mas só da igreja, de Deus não. Porque eu sou crente, né? Agora, minha igreja é nova agora. Minha igreja é a Igreja Evangélica Cristo em Casa. E aí, a pessoa pensa, eu estou bem ainda, estou se sentindo bem, estou alegre, a minha herança ainda está aqui, eu estou rico ainda. Por quê? Porque ele estava no caminho, ele só desperdiçou tudo quando estava distante. Então, enquanto ele estava no caminho, ele não percebia a gravidade daquele caminho, daquela estrada que ele estava pegando. E aí, eu estava vendo, meditando, orando no Espírito, e me veio mais algumas coisas aqui, e a próxima rua que ele entrou, que a gente pode entrar para se distanciar do Pai, que parece que não é tão grave, é a rua chamada Rua da Autoconfiança. Ele pensava com ele, eu vou me virar agora, porque agora eu tenho eu mesmo os meus bens, eu não preciso do meu pai, eu me viro só. Mas eu quero te dizer uma coisa, diferente do crescimento físico, o crescimento físico é assim, quanto mais você cresce, mais você independe do pai. E o pai quer isso, que você vive uma vida independente no crescimento natural. Mas dentro do reino de Deus, quanto mais você cresce, mais você aprende a depender dele. E isso é segurança para você. Não pense que você vai poder viver só. É por isso que muitas vezes na Bíblia, a figura do crente é a figura da ovelha. Ovelha não pode viver só, tem que ser apacentada, tem que ser cuidada, tem que ser tratada. Então é por isso que essa figura, porque ela não consegue viver independente. Então no reino de Deus, você não pode viver independente do Pai. Você não pode ter autoconfiança. Eu vejo muitas vezes aí, esses coach, né? Falando, ou essas pessoas que dão palestra, né? E ele fala assim, não, você precisa crer em si mesmo. Se você crendo em si mesmo já está bom. Não, você precisa crer em Deus. E nele você crê em si mesmo. Paulo disse, se você se orgulhar, se orgulhe em Cristo. Você não pode se orgulhar em si mesmo. Paulo, ele disse, ele falou lá na segunda carta aos Coríntios 3, 4, ele diz assim, e é por Cristo, fala comigo, por Cristo. Olha só, e é por Cristo que temos tal confiança. Ou seja, a minha confiança é por Cristo. Não é por mim, não é em mim mesmo, não é no meu salário,
não é no meu estudo, não é em nada disso, é por Cristo. Eu vou terminar a minha vida bem, porque eu não confio em mim mesmo, eu confio em Cristo. Foi lido hoje, no capítulo, não o versículo, mas o capítulo de Filipenses 4, que no verso 13 diz: posso todas as coisas. Se parasse aí, havia uma possibilidade de eu pensar que eu devia ter autoconfiança em mim mesmo. Mas ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nele que eu posso todas as coisas. Não é em mim mesmo. Então, muitas vezes eu creio. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente tem autoconfiança em coisas que parecem correto. Às vezes eu creio que é a minha oração que está me levando. Mas não é, é Ele. Eu oro porque eu confio nele. Não porque eu confio porque eu estou orando bastante. Porque eu já vi casos de pessoas que começaram a orar bastante, ficou bem, se levantou em Deus, e aí o diabo jogou uma ideia na cabeça dele. Por que só eu oro? Quase ninguém ora. Né? Porque tem gente que ele crê naquilo que ele está fazendo, que é aquilo que ele está fazendo. Eu já vi, tinha uma pessoa que ele orava 7 horas por dia, e aí ele ia pregar, e ele chegava no púlpito e falava assim, ele achava que as pessoas queriam ser igual a ele. Porque tem gente que é tão, né, tem gente que é tão cego em relação a ele, que ele acha que todo mundo quer ser igual a ele. Mas é interessante que, não importa como eu estou, eu quero ser melhor. E quem olha para mim, às vezes fala assim, quando eu crescer, quero ser como você. E eu penso assim, e eu quero crescer e ser diferente. Então, porque existe sempre a possibilidade de ser melhor. Mas nele. E essa pessoa dizia assim, se você quer ser como eu, você ora a quantidade de hora que eu oro. Ou seja, ele cria nas orações dele, no tempo que ele orava. Ele achava que ele se apoiava no tempo que ele orava, não em Cristo. E isso vai dar problema depois. Porque o tempo que ora pode parar. Você pode ter crise de oração e passar, em vez de orar 7 horas por dia, passar 7 dias sem orar. Porque você luta e não consegue. Sabe por quê? Porque até sua vida de oração depende dele. E outros dizem, não, mas eu dependo, eu suei, né? Meu dinheiro suado, né? É melhor ser seu dinheiro abençoado do que suado. Porque com isso tem pessoas que não contribuem, tem pessoas que não dão o dízimo, não. Deus vai me suprir. Uma vez, havia uma pessoa que ele ganhava muito bem. E aí, pregaram lá sobre dízimo e tal. E ele disse assim, é uma pessoa que eu conheço, mas faz tempo que não tenho contato. E aí, ele falou assim, não, mas eu não dou dízimo e eu vivo bem. Aí eu brinquei com ele, né? Brinquei sério, né? Eu falei, mas Jesus disse que um dia a casa cai. Então, a autoconfiança é um perigo, porque eu fico preocupado um pouco, porque todo mundo gosta disso. Quando alguém vem assim, ó, eu tenho autoconfiança, olha aqui o que eu adquiri e tal. Aquilo faz bem para a carne. Você sente bem, você fala, não, eu quero ouvir mais esse homem aí, porque eu estou assim, porque eu não tenho autoconfiança. Pode ser, mas se sua autoconfiança é só isso, você pode até alcançar coisas, mas você nunca ficará satisfeito.
E aí eu vejo pessoas, até a palavra autoestima, eu penso, eu considero essas palavras, porque a minha autoestima é Cristo. Paulo diz, se alguém se gloriar, eu já citei antes, se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Tem gente que ele depende da humildade dele. Fala, não, mas isso aí é porque eu sou humilde, que Deus está me abençoando. Ele, né? Você olha assim e vê orgulho, dizendo, eu tenho muito orgulho de ser humilde. Eu dependo, minha humildade é demais. Mas humildade é depender dele. Pedro disse, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, se você se humilha debaixo da mão dele, ele vai te exaltar. E aí, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É assim que você se humilha. Se humilhar, uma das formas de se humilhar é lançar sobre ele as suas ansiedades. Tem gente que acha que é humilde, mas não vive um dia sem ansiedade. Vive preocupado o tempo todo. Às vezes até preocupado. Está escrito, lançando sobre ele a ansiedade, a pessoa fica preocupada. Como eu vou lançar? Eu estou preocupado, como eu vou lançar minha ansiedade? Até com lançar a ansiedade, ele fica preocupado, ansioso. Então, a autoconfiança é uma rua que vai nos afastar de Deus. Porque quando você depende dele, você jamais se afasta. Mas é um coração. Tem gente que também pensa que humildade é se depreciar. Jesus disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Só que ele dizia, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a paz. Ele é coisas grandes, mas ele é humilde de coração. Então, a autoconfiança nos afasta de Deus. Então, quando você começa a se orgulhar da sua vida de oração, volte para Deus. Porque você acha que está orando muito. Da sua devoção. É bom tudo isso, fazer tudo isso. Mas se isso começa a te orgulhar a ponto de você achar que é melhor que os outros porque está orando mais, então toma cuidado. Porque isso, em vez de estar te levando a Deus, que a oração devia te levar a Deus, está te afastando dele. Mas eu quero entrar rapidamente em outro ponto. Depois da autoconfiança, eu quero ter uma estrada que o Espírito Santo tem movido no meu coração. A rua da ingratidão. Ao mesmo tempo que autoconfiança naquilo que Deus te deu é perigoso, também não agradecer por aquilo que Ele te deu também é perigoso. Então agora, ao mesmo tempo que eu não devo confiar em mim mesmo, que eu oro muito, ao mesmo tempo eu posso ser grato ao Senhor porque eu estou sendo capaz de orar. Ao mesmo tempo que eu não devo confiar no meu salário, confiar no meu trabalho, confiar na minha faculdade, confiar nessas coisas todas, ao mesmo tempo eu sou grato porque fiz a faculdade, eu sou grato porque eu tenho um bom salário. Também, se não for bom, eu sou grato. Por quê? Porque eu dependo dele. Quando faltar estas coisas, eu vou continuar bem. A gratidão é importante. Lá no capítulo 17, pulando aí 2 capítulos de Lucas. No capítulo 17, versículo 11, eu vou ler direto o versículo. No verso 14,
Não, vamos ler. Verso 16 diz assim, 15. Um deles, aqui fala de 10 leprosos. Um dos 10 leprosos, olha só. Ao se ver curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Olha só. Estavam 10 leprosos em um lugar. E Jesus estava passando e eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. E aí Jesus disse: vai e mostra-te ao sacerdote. Para o leproso ir se mostrar ao sacerdote, ele devia estar curado. Que ele ia lá para confirmar aquela cura, para registrar aquela cura da lepra. Jesus disse: vai e mostra ao sacerdote. Por quê? Porque Jesus já viu eles curados. Sabe, irmão, que Deus te vê curado. Deus te vê suprido. Deus te vê vencedor. Então você tem que agir como tal. E eles eram leprosos. Jesus disse: vai e mostra ao sacerdote. Eles foram. Por quê? Porque eles creram. E aí, quando eles estavam indo, não sei qual era a distância, a Bíblia diz: indo eles, ficaram sãos. Eles pensaram: nós estamos curados, vamos lá. Indo eles, aquela cura se manifestou. Porque a fé é assim. Você não espera ver para agir. E aí, a Bíblia diz, o texto que eu li, diz assim, que um deles, eram 10, um deles, ao se ver curado, primeiro ele creu que foi curado, mas agora ele está vendo que foi curado. Porque você primeiro crê para depois ver. Aí ele diz aqui, ele se lançou aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Aí diz, um deles ao se ver curado, voltou a Jesus. Então nós estamos falando do filho pródigo que foi, mas só volta a quem é grato. Ele voltou e Jesus disse: não eram 10 os que foram curados? Por que só esse voltou? Aí a minha resposta é: porque ele foi grato. Ele foi agradecido. Ele reconheceu o que Jesus fez por ele. O salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você tem que dizer para a sua própria alma: não esqueça do que Deus te fez. Só que às vezes você tem que dizer para a sua própria alma: não esqueça o que a igreja fez com você. Porque tem gente que entra aqui quebrado, se levanta, e aí fica tão poderoso que a igreja não presta mais. Isso é ingratidão. Você tem que aprender a ser grato. Quando há uma falha na igreja, quando você vê uma falha até no pastor, no pregador, a melhor coisa que você faz é: Pai, eu sou grato por tudo que o Senhor fez na minha vida através dele. Por tudo que o Senhor fez na minha vida através desta igreja. Eu costumo ter essa prática, tirar um tempo para ser grato. E aí eu tento achar o melhor das pessoas e da igreja para falar: Pai, eu quero te dar graça. Eu te louvo, Pai. Essa pessoa, mesmo a pessoa pode ter uma pessoa que me ajudou um tempo e agora ela caiu. Pai, eu quero te dar graça que o Senhor usou essa pessoa para me ajudar, para me levantar. E hoje eu peço que o Senhor levanta ela. Por quê? Porque você é grato. Aquele filho talvez tinha, com certeza tinha ingratidão. O que meu pai fez por mim? Não quero saber dele. Só tem regras nessa casa, não sei o quê. Mas quantos dessas pessoas que pensam assim já chegou e falou: Pai, eu quero agradecer pelo meu pai, pela minha mãe.
Eu quero agradecer pelo meu irmão. Alguma coisa de bom aconteceu quando a gente vivia lá. Eu quero agradecer. Se ele fosse grato, eu tenho certeza que ele jamais saía de casa. Quando você é grato, você nunca se afasta de Deus. Por quê? Porque você expressa essa gratidão. Você lembra, sabe? Pessoas que talvez aquele filho mais novo teve um problema com o irmão dele. E aí ele foi embora de casa. Então o pai também sofreu a perda dele. Tem gente que tem, como eu já falei domingo passado, gente que tem problema com o irmão da igreja. E eles vão embora. Irmãos, vamos ser gratos pela igreja. Eu estava falando para os irmãos, né? Eu vi uma história, uma vez que teve um crime, uma comunidade judaica, né? Teve um crime naquele lugar. E ninguém sabia quem era. E aí a polícia entrou em uma reunião lá, dos judeus. E aí veio e falou assim, a gente está investigando porque houve um crime na comunidade aqui. Aí alguém que atendeu aquela polícia falou assim, não há nenhum criminoso no nosso meio. Ele afirmou isso. Podia até ter sido um daqueles lá, mas na cabeça dele, na mente dele, não havia entre eles nenhum criminoso. Então, eu tenho que ter essa mentalidade. Começo a falar mal da igreja, eu falo, olha, eu fui tão abençoado através dessa igreja, essas coisas não há lá. Não, mas tem gente que briga lá, mas olha o que a Bíblia diz, que Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele desfez a inimizade e derrubou o muro de separação. Então eu quero declarar, não há separação, não há inimizade aqui, porque Jesus desfez tudo isso. E nós temos declarado, quinta-feira tivemos uma palavra, declare coisas boas acerca da sua igreja. E é mentira se você declarar, mesmo que você veja alguma falha? Não, porque Jesus veio antes e ele derrubou o muro. É mentira que um muro lá das duas Alemanhas, foi derrubado? Não, é verdade, caiu o muro. E se uniram as Alemanhas. Só que existem muitos alemães que têm problema um com o outro. Só que é verdade, caiu aquele muro. Então eu digo para você, não importa se você está vivendo bem com seu irmão ou não. A Bíblia diz que Jesus derrubou o muro da separação. Então eu declaro, não há separação aqui. A inimizade cessou. Se você tem problema com uma pessoa, resolve isso. Não seja um pedreiro que levanta a parede de novo. Porque nós temos que ser gratos. Existem coisas boas em todo mundo. Aquele filho mais novo estava indo para longe. Porque ele tinha problema de ressentimento, provavelmente. Ele tinha problema com orgulho e autoconfiança. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Ou seja, a soberba vem antes da queda. Então, esse filho foi indo embora. Só que aí ele chegou na terra distante. Ele chegou naquela terra. E aí ele desperdiçou tudo. Sabe quando você chegou aqui na casa de Deus, vão dizer em Deus, através de Jesus, e através da igreja também, que é a família do Pai. A Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Quando você entrou aqui, muitas coisas você não tinha e depois recebeu.
Por exemplo, você não tinha fé, mas você recebeu fé aqui. Você era uma pessoa que não tinha amor, mas você recebeu. Você não tinha humildade, mas recebeu. Mas nessa caminhada para longe do Pai, você vai perdendo tudo isso, essas coisas param de operar. A pessoa para de amar, ela ama só quando diz respeito a ela. Só ama nem a si, vamos dizer. E a pessoa perde essas virtudes. E aí, coisas que não eram normais começam a ser normal. E aí, quando ele chega na terra distante, ele gastou tudo. Porque ele começou a ter amigos que estavam interessados mais no que ele tinha. Nós estamos aqui e nós não vamos mudar com você, porque você falhou, porque você até errou conosco. Porque o amor de Deus não é cego. O mundo diz o amor é cego, mas o amor de Deus não. O amor de Deus vê a falha e continua amando. E é esse tipo de amor que foi derramado em nosso coração. Ele quis garantir que você tivesse amor para amar qualquer pessoa. Ele não pingou uma gota de amor, ele derramou. O amor de Deus, ele pode fluir de nós. Você não precisa planejar para amar. Esse amor foi tão derramado que ele pode fluir. Quando você começa a andar mais com ele, esse amor começa a tocar pessoas, porque flui de você. A Bíblia diz que, capítulo 4 de 1 João, diz aí que, vamos ver, capítulo 4 de 1 João, esse texto eu vou ler, a gente já está indo para o final, mas, capítulo 4, verso 10 diz assim, olha só o que diz. É nisto que consiste o amor. Ou seja, o amor é revelado nisso. Você conhece amor nisto. Porque o resto parece. É um tipo de amor, mas não é o amor de Deus. Nisto, olha só. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus. Olha só. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Então é nisto que consiste o amor, não em quem tenhamos amado, não foi iniciativa nossa. E Ele nos deu esse tipo de amor para amar as pessoas. Nisto consiste, não que a pessoa fez bem para mim, não que a pessoa me ajudou, não. O que consiste o amor é nisto, que eu sabendo, e Deus mesmo sabendo, que nós não estávamos bem, que nós nem queríamos saber dele, nos amou primeiro. Então o amor sempre vai tomar a iniciativa. Só que aí Deus deu esse amor para nós. Se eu pedir 100 mil de oferta para você, você vai dar para mim? Quem é que vai dar? Levanta a mão. Ninguém. Provavelmente você não tem, né? Mas se eu te der R$1 milhão e falar, agora me dá 100 mil. Agora, se você não quiser dar, já é falta de amor, porque agora você tem. O que Deus fez? Ele não pediu para você amá-lo. Ele primeiro te deu muito amor. Agora você pode responder ao amor dele. Por quê? Porque ele te deu esse amor. Ele derramou. Deus é amor.
ele se derramou dentro de você. Deus é um oceano de amor. E nós somos recipiente pequeno, mas ele derramou um oceano de amor. Para quê? Para que esse amor transborde. E aquele filho, ele não correspondeu ao amor do pai. Porque aquele pai, Jesus passa a impressão que aquele pai era um pai amoroso. Só que o amor, existe regras no amor. Sabe por quê? Porque tem que falar, não, no amor vale tudo. Né? Só que o amor, no amor existe por exemplo, a ira. Você sabia que Deus não é ira, mas se ira? Sabe por quê? Porque Deus é amor, por isso que ele se ira. Então, vamos supor, se você ama alguém e um outro alguém que ele não é conhecido seu, mas você também ama, faz mal àquela pessoa, aí a ira do amor não vai permitir isso. Vai ter que fazer algo com aquela pessoa que está fazendo mal. Então a ira faz parte do amor, a ira de Deus. Deus, ele ama, mas por ele amar, ele não pode deixar que as coisas correm solta. Porque ele ama tanto um quanto o outro. E quem é que está merecendo ser, vamos dizer, julgado? É aquele que fez o mal. Então o amor não vai permitir que ele continue. Então, Deus, ele é amor, mas ele não é ira. Mas porque ele é amor, ele se ira. Ele não pode permitir, o amor não permite. O amor se alegra com a verdade. O amor se alegra com a justiça, não com a injustiça. Amém? E aí aquele rapaz chegou naquela terra distante, gastou tudo, e aí houve uma grande fome naquele lugar. E ele começou a passar necessidade. Sabe que, longe de Deus, você pode pensar que tem tudo, mas você nunca vai estar satisfeito. Já teve um homem que diz, eu não me satisfarei se não me satisfazer nele. Eu nunca estou pleno se não estiver nele. Mesmo que ele te dê tudo, as coisas dele não te satisfazem. Só ele mesmo. E aí aquele filho gastou aquela herança, por quê? Longe do pai. Se ele tivesse gastado perto do pai, ele não ia passar fome. Ele não ia sentir necessidade. Sabe por quê? Porque o pai tem mais. Ele vai prover de novo. Ele pode prover de novo. Não, mas eu gastei. Mas está com ele, ele vai prover de novo. Porque nunca esgota os recursos dele. A Bíblia diz que, lá no Velho Testamento, que a mulher encheu todos os vasos e o azeite parou. Não acabou. Parou porque não tinha mais vaso. Mas ele não se esgota. Então, se você está com ele, perdi isso, perdi aquilo, ele pode prover de novo, porque ele tem mais do que ele te deu. Se você nele, por causa de alguma coisa, perdeu o amor, ele tem mais. Paulo fala assim, que o vosso amor aumente mais e mais. Por quê? Porque ele tem mais. Se você ficou orgulhoso e a humildade acabou, ele tem mais. Se você agora, por causa de algum motivo, parou de perdoar, não tem perdão para dar, ele tem mais. Então nele você terá tudo de novo. Então, aquele menino, ele começou a desejar o que os porcos comiam. Aí já porque naquelas ruas ele podia olhar para uma travessa da rua, para uma viela ou outra, né? Porque às vezes quando a pessoa começa a se afastar de Deus, o coração dele começa a ficar fraco. E ele olha para coisas que não devia. Então ele
pode olhar para a viela da pornografia, pode olhar para coisas, viela das drogas, pode olhar. Só olhei. Só que é um processo de distanciamento. Por que você está olhando? Porque já está distante. Mas Deus, como aquele pai, está o tempo todo de braços abertos, com um novilho cevado guardado, só esperando por você. Com um anel guardado, com a sandália guardada, com a roupa guardada, só para te dar de volta. Deus, Ele nos quer tanto que Ele é capaz de esperar muito tempo. A Bíblia diz que Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguém se perca. Ele é longânimo, o ânimo dele é longo. E Ele está ali, só esperando. Então não importa que rua você está, sabe o que Ele quer? Volte. Quanto mais perto de casa você está, mais fácil será. Porque quando chegou lá agora, se ele fosse um judeu que estivesse perto do pai, e alguém falasse, vai trabalhar com os meus porcos, ele jamais aceitaria. Mas agora que ele está distante, tudo bem. Porco, tudo bem, não tem problema. Quando está distante, tudo bem. Beber um pouquinho. Quando está distante, tudo bem. Só usei droga uma vez. Quando está distante, tudo bem. Eu faço sexo com minha namorada, tudo bem, não tem problema. Mas se você está perto, você jamais fará isso. E aí, essas coisas começam a se tornar quase normal, já normal. Só que foi normal que ele perdeu o juízo. Porque a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele ficou fora de si, porque se afastou do Pai. E quem está longe de Deus, fica fora de si. Ele exalta coisas que Deus abomina. Mas ele caiu em si. E ele pensou com ele, até os empregados do meu pai estão melhor que eu. Mas eu tenho uma ideia. Porque ele tinha um pouco de conhecimento do pai, não tinha esquecido tudo. Eu tenho certeza que se eu voltar lá e pedir para o meu pai deixar eu ser pelo menos um empregado, porque a última instância do afastamento de Deus eu não sou digno de ser filho dele. Quem sou eu? Mas você sabe de uma coisa? Que o pai está com o coração assim, meu filho vai voltar. Para Deus, ele é filho. Para o Pai, ele é filho. Mas ele já não se sente digno. Nessa manhã, se você está achando que você é indigno de ser filho, você está em Cristo, você é muito digno. Não por causa de você, mas por causa dele. Mesmo você que ainda nem encontrou Jesus, você é digno porque Jesus pagou o direito de você ser filho. E se você foi e perdeu tudo, Ele vai prover de novo. Aleluia. O Espírito Santo, Ele quer que você tenha uma revelação do amor do Pai por você. Porque muitas vezes a gente fala, Deus me ama, mas não tem revelação. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que espera. Então ele está falando de fé e esperança. Tem gente que ele espera que Deus que Deus o ame, mas não crê que Deus o ama. Ele só espera. Olha, eu acho que Deus me ama. Eu espero que Deus me ame assim mesmo. Mas eu quero dizer para você, Deus te ama assim mesmo. Então pega a contramão de tudo isso. Porque essa mão te levou para longe. Mas a contramão vai te trazer de volta. O perdão vai te trazer de volta. Você como tomar uma atitude. Aquilo que te
te levou a cair, a se distanciar, você faz o contrário. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se lembrar o que te afastou, você vai fazer o contrário. Porque você sabe que oração é aquilo que nos motiva, nos anima, está sempre com o Pai. Mas a falta de oração não é o problema. Isso aí já é consequência de um coração que foi contaminado. Mas nesta manhã, o Pai está assim, ó. Porque Ele fala assim: o Filho veio, ensaiou o que ia dizer. Eu vou dizer: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. Só que o pai, quando olhou, parecia que o pai todo dia ia lá e olhava. Hoje eu acho que meu filho vem. Não importa, uma pequena falha que eu cometo, eu lembro desse pai. Porque eu dei um passo fora, eu dei um passo para fora da casa, talvez. Mas eu sei que meu pai vai, quando eu falar: Pai, eu não quero nem sair do quintal. Meu pai já está ali de volta. Ele deixa, porque ele não obriga, mas ele te espera sempre. E aí quando ele chegou lá ensaiado para dizer: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não teve tempo de falar: me trata como um empregado, porque o pai não deixou. Primeiro que quando ele vinha longe, o pai já foi lá e deu um abraço nele. E ele já pensou: não, meu pai me recebeu como filho mesmo. Só que estava firme dentro dele: eu vou convencer meu pai a me aceitar de volta. Quero dizer para você, você não precisa convencer, porque ele faz isso por te amar. Pensa um pouquinho nesse amor do pai por você. E se você vê que está distante, distanciou, aquilo que desagrada ao pai, olha só, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que eu pergunto, por que é impossível? Porque aquele que se aproxima, eu li no Hebreus 3, que a incredulidade te afasta dele, mas a fé te aproxima. E a fé em quê? A fé no amor dele por você. Ele falou: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a fé sem fé é impossível agradar a Deus, porque a incredulidade te afasta dele. E o que ele mais quer, ele não tem problema de te dar nada. Ele é liberal. Meu pai é liberal. Ele quer dar. Isso foi um gesto. Glorifica a Deus, o Pai está feliz por isso. A Bíblia diz que aquele pai, quando viu aquele filho, disse para os servos: servos, pega um novilho. Por que o novilho, não um novilho? Que era um novilho preparado para isso. Existem coisas preparadas para você que volta. Aleluia.
Fica de pé e você que tem desejo, vem aqui na frente. Você que acha que precisa estar mais próximo, vem aqui na frente também. Você que acha que não dá para viver assim, vem. Pode vir, o Pai te espera. Eu estou aqui bem compungido assim pelo amor do Pai. Estou em lágrimas, mas o Pai está sorrindo. O Pai disse: traz um novilho, traz uma roupa nova para ele, traz um anel, traz uma sandália. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia.